Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula de exercício. E aqui eu vou estar falando de um exercício referente à conectividade. O que vem a ser essa conectividade? Conectividade, na verdade, é um número que tem a ver com quão difícil é desconectar pontos de um grafo. Se isso aqui fosse, sei lá, uma rede de computadores, né? Como eu poderia fazer para, por exemplo, desconectar pelo menos um ponto aqui dos demais, né? Produzir duas componentes. Quer dizer, produzir um grafo desconectado, né? Ou não conexo, né? Então, aí a gente pode fazer isso de duas maneiras, por vértice ou por aresta. Então vamos aqui ao enunciado do exercício que aí eu explico cada caso direitinho, tá certo? Então, considere os grafos G e H a seguir. Então, esse aqui é o grafo G, esse aqui é o grafo H. Na letra A ele pede o seguinte, determine a conectividade por vértices de cada grafo. E aí, ele pede a justificativa. Na letra B, determine a conectividade por arestas de cada grafo. Também com justificativa. Então, o que vem a ser a conectividade por vértices? Na verdade, a conectividade por vértices, ela é exatamente o número mínimo de vértices que eu preciso remover de um grafo para produzir. Quando eu removo o vértice, eu apago ele deixa de existir. E também apago todas as arestas que incidem nele. Por exemplo, se eu remover aqui o vértice 7, então não vai existir mais essa aresta, nem essa, nem essa. Então eu apago esse grafo resultante. Só que se eu apagar o vértice 7, por exemplo, aqui no item A, eu ainda continuo com uma componente só, porque eu vou ter esse grafo aqui ligado ao 5, está ligado ao 6 e aqui ligado ao 8, ou seja, vai ser uma componente só, não desconecto ele. Mas, por exemplo, se eu retirasse aqui o vértice 2, por exemplo, então, por exemplo, retirando-se o vértice 2, eu mostro que minha conectividade, né, a gente normalmente representa a conectividade por vértice por um caminho diferente, ela vai ser 1. O quê? Aí você pode remover este vértice aqui. Removendo ele, você vai determinar duas componentes, que aí vem a justificativa. Então, a justificativa para a conectividade por vértices do grafo G, por exemplo, ser 1, é remover, por exemplo, o vértice 2. Neste caso, eu vou gerar duas componentes. Eu vou ter um subgrafo G1 formado pelos pontos. Se eu remover 2, eu removo essas arestas aqui, né? Então eu vou ter um subgrafo formado pelo 1, o 4 e o 3. Esse triângulo aqui, ó. Então, eu vou ter uma componente 1, 4, 3. E vou ter uma outra componente conexa formada por quê? Pelo 5, 6, 7 e 8. Então, essa é a conectividade por vértices do grafo G. No caso do grafo H, essa conectividade deve ser quanto? Ó, aí você começa a notar que removendo um vértice só você não desconecta. Por exemplo, se eu remover o vértice 2, né, eu não vou apagar aqui, eu vou precisar na letra B. Então eu apagaria essa aresta, você pode acompanhar aí no caderno, né, se estiver copiando. Apagaria essa, quer dizer, apagaria essa, essa e essa. Mas assim, o grafo resultante, ele ainda seria esse pedaço aqui, ó, ligado. Quer dizer, para apagar aqui depois eu refaço, né? Então se eu tirar o vértice 2, eu apagaria essas três arestas. Mas o grafo resultante ainda é conexo, então não serviu somente esse cara. Eu poderia fazer como? Talvez se eu apagasse o 1, o 2 e o 3. Só que quando eu apago o 2 e o 3, tem esse 6 aqui, ó, que vai se ligar com o 4, que se liga com o 1. Então, do mesmo jeito, você pode verificar aí, apagando não vai dar certo. Agora, se eu apagar, por exemplo, o 2, o 3 e o 6, aí eu já gero duas componentes conexas. Então, minha conectividade por vértice do grafo H é 3. Então, basta remover o 2, o 3, o 6. É a única forma de desconectar? Não. Mas eu preciso o quê? Da forma mínima. Então, no mínimo aqui, provavelmente, 3 vértices. Se você conseguir enxergar com 2 aí, você está bem, né? Está vendo o que eu não vi, talvez. Então, quem são as componentes conexas nesse caso, do grafo H? Removendo-se o vértice 2, 3 e 6, eu vou ter que vou apagar todas as arestas que incidem no 2, no 3 e no 6, e vai ficar só essa parte aqui, um 4, composto por somente esses dois vértices e essa aresta os ligando. Então vai ter a componente 1 e 4,
e vai ter a componente H2 conexa, todo o restante exceto as arestas 2, 3 e 6. Então vai ter o quê? A 5, o 7, o 8 e o 3. Então vai ficar tipo esse desenho aqui, ó. Então vai ter a 3, 5, 7 e 8. Certo? Ó, observe, o 3 não, ele foi removido, né? Observe que ele não poderia aparecer. Olha eu vacilando aqui, ó. Então vai ficar só o 5, o 7 e o 8. Porque o 3 ele foi removido, né? Não poderia. Então vai ficar só esse triângulo aqui, ó. Então vai ficar a componente conexa, que é esse triângulo, porque vai apagar essa aresta, essa. Vai apagar esta aqui, esta, porque incide com vértice 3, e vai apagar essas duas aqui, porque incide com vértice 2. Então vai ficar só esse triângulo aqui, é uma componente conexa, H2, e esse segmento de reta aqui, ligando 1 a 4, ele vai ser exatamente a componente conexa 1, formatei os vértices 1 e 4, tá certo? Então a conectividade por vértice, eu preciso remover pelo menos 3 vértices para desconectar pelo menos um ponto do grafo, tá certo? Para criar duas componentes, né? E agora a conectividade por arestas, né, de cada grafo. É do mesmo jeito, só que quando eu removo a aresta, eu não me preocupo com o vértice que incide. Então, por exemplo, aqui eu posso remover só a aresta. Diferente do caso da conectividade por vértice, que quando eu removia um vértice, eu removi, por exemplo, se eu remover 5, eu removeria isso, essa aresta, essa e essa. Então, iria junto às arestas. Aqui no caso da aresta, não. Só vai a aresta. Então, a conectividade por vértice, a gente bota assim, vamos botar aqui um lambda, né? Deixa eu ver, eu coloquei uma letra aqui, um lambda. Então, no caso do grafo G, quantas arestas eu preciso remover para desfaquear duas componentes, ou mais componentes? Se eu remover esta aresta aqui, 2, 5, ó, eu vou criar essa componente aqui, 1, 2, 3 e 4, e vou criar a componente 5, 6, 7 e 8. Então, a conectividade é 1, basta remover, né? Vou botar aqui remover, né? Esqueci aqui. Basta aqui remover quem? A aresta. Aí aqui eu vou botar assim, 25, né? Pra você lembrar, é a aresta 2, 5. Certo? Então, removendo ela, eu tenho quais componentes conexas? Eu tenho a componente conexa G1, que é esse grafo aqui. 1, 2, 3, 4. E a componente G2, que é 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Certo? E no caso do grafo H? No caso do grafo H já ficou um pouco mais difícil, né? Se eu remover, quantas arestas no mínimo eu precisaria remover? Ó? Um truque aqui poderia, por exemplo, a gente imaginar aqui, tentar fazer com uma aresta só. Você percebe que não dá. Por exemplo, se eu só remover um aqui, por exemplo, essa aresta, um 2 aqui, não funciona muito bem. Então, se eu removesse essa aresta e essa, sei lá, uma escolha ruim. Um truque nesse caso, assim como aqui também funciona, você poderia começar a imaginar, por exemplo, você vai perceber que desconectar um conjunto muito grande aqui está difícil. Aí você pode partir para tentar desconectar um ponto. Então você percebe que tirando uma aresta só não dá certo, e tirando duas talvez não dê certo, eu acho que não dá certo também, mas tirando 3, ó, observe que eu poderia acabar com a aresta 1, 2, 1, 3 e 1, 4. Então eu desconectaria o ponto 1 dos demais. Então, a conectividade aqui nesse caso, você pode verificar que não há como fazer isso com menos do que 3 arestas, é remover as arestas o quê? Remover as arestas 1, 2, 1, 3, 1, 4. Aí você teria o quê? As componentes conexas, o quê? H1 seria só um, por quê? Eu estou isolando dele dos demais. Então a ideia da conectividade é isso, é isolar pelo menos um ponto dos demais elementos do gráfico. Então eu teria a componente conexa só formada só pelo 1 e a componente conexa 2 todo o restante, né, do grafo H. Então seria 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então tá aí. Então a ideia da conectividade é isso, é você mostrar o quão forte uma rede é. Imagine que para eu atacar essa rede, digamos assim, quer dizer, deixar um indivíduo não podendo se comunicar com os demais, pelo menos um,
ou um grupo, sei lá, quando eu arranco aqui, deixa dois grupos separados. Quando eu arranco essas três arestas aqui, no caso, eu deixo só esse um separado dos demais. Então, para eu deixar um ponto, pelo menos um separado, perceba que o grafo H ele é bem mais forte, né? Bem mais difícil de você conseguir esse tipo de coisa. Tanto no caso dos vértices, a remoção de vértices, quando na de arestas foram 3, enquanto que no grafo G é bem mais simples, né? O vértice removendo só o 2, por exemplo, ou removendo a aresta 2, 5. Aqui, essa resposta minha não é única. O que é único, assim, o que é correto, são esses valores aqui. Mas a forma da justificativa, você pode pensar em remover outros vértices. O que eu digo é que essa quantidade aqui não muda. Certo? Então é isso aí. Muito obrigado.